Olhe para o céu em uma noite límpida, longe das luzes da cidade. Você verá cerca de 2.500 estrelas a olho nu. Mas isso é apenas uma fração insignificante da nossa própria galáxia, a Via Láctea, que abriga entre 100 e 400 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é apenas uma entre trilhões de galáxias no universo observável. Se seguirmos a lógica estatística, o universo deveria estar transbordando de vida, civilizações e sinais de rádio. As luzes de cidades alienígenas deveriam brilhar como joias em telescópios avançados, e sondas de outros mundos deveriam estar cruzando nosso sistema solar todos os dias. No entanto, quando apontamos nossos instrumentos mais sensíveis para o vazio, o que recebemos de volta é o nada. Um silêncio absoluto e gélido. Esta contradição entre a alta probabilidade de existência de vida e a total ausência de evidências é o que chamamos de paradoxo de Fermi. Hoje, no Além do Infinito, vamos explorar as profundezas dessa questão existencial. Vamos analisar as equações que nos dão esperança, a lógica que nos apavora e a teoria do grande filtro que sugere que o nosso tempo na Terra pode estar com os dias contados. Prepare-se, pois o silêncio do universo tem muito a nos dizer. Para entender por que o silêncio é tão perturbador, precisamos primeiro entender quão provável deveria ser o encontro com outras civilizações. Em 1961, o astrônomo Frank Drake formulou uma equação para estimar o número de civilizações tecnologicamente avançadas na nossa galáxia com as quais poderíamos nos comunicar. A equação de Drake não é uma fórmula com o resultado exato, mas uma estrutura para organizar a nossa ignorância. Vamos decompor essa densa linha de raciocínio. Começamos com a taxa de formação de estrelas na Via Láctea. Sabemos que nascem cerca de 1,5 a 3 estrelas por ano. Depois, temos a fração dessas estrelas que possuem planetas. Graças a missões como o telescópio Kepler, descobrimos que quase toda estrela tem planetas. O próximo passo é o número de planetas em cada sistema que podem sustentar a vida, a famosa zona habitável ou zona de cachinhos dourados. A partir daqui, entramos no terreno da biologia e da sociologia. É a fração de planetas onde a vida realmente surge, é a fração onde essa vida evolui para a inteligência, e é a fração de civilizações que desenvolvem tecnologia que emite sinais para o espaço. O otimismo de Drake era contagiante. Se você for generoso com esses números, a Via Láctea deveria ter milhares, se não milhões de civilizações. No entanto, a variável mais sombria e misteriosa é o tempo de vida de uma civilização tecnológica. Por quanto tempo uma espécie consegue emitir sinais antes de se autodestruir ou ser extinta por um desastre natural? Se for curto, a galáxia pode ser um cemitério de civilizações que nunca se cruzam no tempo. Mas se for longo, onde estão todos os sinais? A equação de Drake nos dá os números, mas ela não consegue explicar por que, até agora, o resultado da nossa busca foi um redondo e absoluto zero. A história do paradoxo começa no verão de 1950, nos laboratórios de Los Alamos. O físico Enrico Fermi, vencedor do Prêmio Nobel e uma das mentes por trás da bomba atômica, estava caminhando para o almoço com seus colegas Edward Teller, Herbert York e Emil Konopinski. Eles discutiam relatos de OVNIs e a possibilidade de viagens interestelares mais rápidas que a luz. Subitamente, no meio da refeição, Fermi soltou a frase que ecoaria pela eternidade: "Mas onde está todo mundo?" A genialidade de Fermi não estava apenas na pergunta, mas no raciocínio quantitativo por trás dela. Ele percebeu que a Via Láctea é muito antiga, cerca de 13,5 bilhões de anos, enquanto o nosso sistema solar tem apenas 4,5 bilhões. Isso significa que houve tempo de sobra para que outras civilizações surgissem bilhões de anos antes de nós. Fermi argumentou que, mesmo que uma civilização viajasse apenas 1% ou 0,1% da velocidade da luz, ela poderia colonizar a galáxia inteira em menos de 10 milhões de anos. 10 milhões de anos é um piscar de olhos na escala galáctica. Se houvesse uma única civilização expansionista que surgiu há 1 bilhão de anos, ela já teria visitado cada sistema estelar, minerado cada asteroide e deixado marcas em cada planeta da Via Láctea. A Terra deveria ter sido colonizada ou visitada milhares de vezes muito antes dos humanos sequer existirem. No entanto, não vemos megaestruturas orbitando outras estrelas, não detectamos sondas autorreplicantes, as chamadas sondas de von Neumann, em nosso sistema e não ouvimos sussurros de rádio. O paradoxo é a colisão frontal entre a vastidão do tempo disponível para colonização e a ausência física de qualquer evidência dessa expansão.
Se a colonização é logicamente inevitável para uma espécie tecnológica, o fato de não estarmos vendo os donos da galáxia sugere que algo muito terrível acontece com a inteligência no universo. Para resolver a tensão entre Drake e Fermi, o economista Robin Hanson propôs na década de 1990 uma teoria arrepiante, o Grande Filtro. A ideia é que, no caminho desde a matéria inanimada até uma civilização galáctica de nível terceiro, existe uma etapa, um degrau evolutivo ou tecnológico, que é quase impossível de superar. Quase todas as formas de vida que tentam subir esse degrau acabam aniquiladas. Este filtro pode estar em qualquer lugar da nossa linha do tempo. E aqui reside a pergunta que define o futuro da nossa espécie. Onde está o filtro? Ele está atrás de nós ou à nossa frente? O filtro está atrás de nós. Esta é a visão otimista. Talvez o surgimento da vida, a biogênese, seja incrivelmente raro. Ou talvez o salto de células simples, procariontes, para células complexas, eucariontes, seja um erro estatístico que só aconteceu na Terra após bilhões de anos de estagnação. Se o filtro for o surgimento da inteligência ou da linguagem, então nós somos os vencedores da loteria cósmica. Estamos sozinhos porque fomos os únicos que conseguiram passar pela agulha. O filtro está à nossa frente. Esta é a visão apocalíptica. Se descobrirmos que a vida simples é comum em Marte ou na Lua Europa, isso seria a pior notícia da história da humanidade. Significaria que o filtro não é o surgimento da vida, mas algo que acontece depois que uma civilização descobre a tecnologia. Talvez todas as civilizações, ao atingirem o nosso nível, acabem criando uma inteligência artificial hostil, armas biológicas incontroláveis ou provoquem um colapso climático irreversível. O Grande Filtro sugere que o silêncio do espaço não é um vazio, mas uma barreira de extinção. Se o filtro estiver à nossa frente, estamos caminhando em direção a uma parede que já destruiu todos os outros que tentaram antes de nós. O silêncio das estrelas seria, portanto, o silêncio de bilhões de túmulos de civilizações que não foram rápidas ou sábias o suficiente para sobreviver à sua própria tecnologia. E se o silêncio não for um sinal de ausência, mas um sinal de medo? Esta é a premissa da teoria da floresta sombria, popularizada pelo autor de ficção científica Liu Cixin. Imagine que o universo é uma floresta densa à noite. Cada civilização é um caçador armado, movendo-se silenciosamente entre as árvores. O caçador sabe que a floresta está cheia de outros caçadores, mas não sabe se eles são amigáveis ou hostis. Se ele encontrar outra vida, a escolha mais racional, do ponto de vista da sobrevivência, é eliminá-la antes que ele próprio seja eliminado. Revelar sua posição é um suicídio. Nesse cenário, o universo parece vazio apenas porque todos os que decidiram gritar foram rapidamente silenciados por civilizações mais antigas e agressivas. Nós, ao enviarmos sinais de rádio e placas de ouro ao espaço, estaríamos agindo como crianças acendendo uma fogueira no meio dessa floresta escura, sem saber que predadores estamos atraindo. Por outro lado, existe a hipótese do zoológico. Talvez a galáxia já seja um império unificado e pacífico, mas fomos colocados em uma espécie de reserva natural ou quarentena. Civilizações avançadas podem ter leis rigorosas de não interferência, como a primeira diretriz de Star Trek, observando nossa evolução de longe para ver se conseguiremos superar nossas tendências autodestrutivas antes de sermos convidados para a comunidade galáctica. Há ainda a hipótese do planetário, uma ideia ainda mais radical. O universo que observamos através de nossos telescópios poderia ser uma simulação, uma ilusão digital projetada em nosso sistema solar para nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Por que fariam isso? Talvez para garantir que nos desenvolvamos de forma independente, sem a influência cultural de deuses tecnológicos. O silêncio, portanto, seria uma barreira artificial, uma censura cósmica imposta por aqueles que já dominam a realidade. Se civilizações avançadas existem, elas precisam de energia. Em 1964, o astrofísico Nikolai Kardashev propôs uma escala para medir o avanço tecnológico baseada no consumo energético. Tipo I, domina toda a energia de seu planeta natal. Tipo II, captura toda a energia emitida por sua estrela-mãe, através de uma esfera de Dyson. Tipo III, controla a energia de uma galáxia inteira. Uma civilização de tipo II ou III deveria ser impossível de esconder. Segundo as leis da termodinâmica, qualquer uso massivo de energia gera calor residual na forma de radiação infravermelha. Se houvesse uma esfera de Dyson orbitando uma estrela próxima, veríamos um objeto que brilha intensamente no infravermelho, mas que é quase invisível na luz visível.
Astrônomos já realizaram buscas em milhares de galáxias próximas por esse excesso de radiação infravermelha, o chamado Projeto G-RET. O resultado? Nenhuma evidência clara de civilizações de tipo terceiro. Isso nos leva a questões profundas. Será que o limite tecnológico impede que uma espécie alcance tal nível? Ou será que as civilizações avançadas tornam-se tão eficientes que não desperdiçam calor? Ou, talvez, o conceito de crescimento infinito e grandes estruturas físicas seja apenas uma visão primitiva nossa, e as civilizações superiores preferem migrar para o mundo subatômico ou para simulações virtuais onde o consumo de energia é mínimo, tornando-as invisíveis aos nossos instrumentos baseados em metal e vidro. Finalmente, precisamos encarar a possibilidade mais solitária de todas, a hipótese da Terra rara. Talvez a equação de Drake esteja fundamentalmente errada porque assume que planetas como a Terra são comuns. Peter Wood e Donald Brawley argumentam que, embora o universo possa estar cheio de planetas, as condições necessárias para a vida complexa e inteligente são uma tempestade perfeita de coincidências astronômicas quase irrepetíveis. Pense no que foi necessário para estarmos aqui. A zona habitável galáctica. Estamos em um lugar da Via Láctea que não é nem muito denso, evitando supernovas letais, nem muito pobre em elementos pesados para formar planetas rochosos. O escudo de Júpiter, o gigante gasoso, atua como um aspirador de pó, limpando o sistema solar de cometas e asteroides que, de outra forma, colidiriam com a Terra constantemente. A Lua em comum. Nossa Lua é bizarramente grande para o tamanho da Terra. Ela estabiliza a inclinação do nosso eixo, garantindo um clima previsível por bilhões de anos. Tectônica de placas, essencial para reciclar o carbono e manter a temperatura do planeta estável através do efeito estufa natural. Se qualquer um desses fatores, e dezenas de outros, fosse ligeiramente diferente, a vida inteligente nunca teria surgido. Podemos ser o resultado de um erro estatístico tão improvável que somos os primeiros a despertar em todo o universo observável. Se isso for verdade, o silêncio não é um mistério, é um fato biológico. Não somos a regra, somos a exceção absoluta. Estamos sozinhos não porque fomos ignorados, mas porque o universo é vasto, estéril e nós fomos o único acidente químico que aprendeu a olhar para as estrelas e perguntar por quê. O paradoxo de Fermi nos coloca diante de um espelho. Quer o universo seja uma floresta sombria de predadores silenciosos, quer seja um zoológico onde somos os animais em observação, ou pior, quer sejamos uma centelha única de consciência em um mar infinito de matéria morta, a conclusão é a mesma: a nossa existência é preciosa. Se o silêncio for eterno, isso aumenta exponencialmente a nossa responsabilidade. Se somos os únicos ouvidos do universo, temos o dever de continuar escutando. Se somos a única voz, temos o dever de falar com sabedoria. O paradoxo de Fermi não é apenas um problema matemático, é um chamado à maturidade da nossa espécie. Enquanto continuarmos buscando sinais entre as estrelas, estamos, na verdade, tentando entender quem somos e qual o nosso lugar neste imenso e silencioso palco de luz. Talvez, um dia, o silêncio seja quebrado. Mas até lá, o além do infinito continua sendo o nosso maior desafio e a nossa maior inspiração.